Bom, dizia eu boa tarde e bem-vindos. Obrigada pela presença nesta nossa quarta sessão. É o nosso quarto encontro de um caminho com a astrologia para todos. É esta a nossa intenção, que ela seja circulada e veiculada até aqueles que possam ter interesse e queiram aprofundar o seu estudo, o seu conhecimento, a sua sabedoria e as energias que através delas nos chegam e nos inspiram e nos abrem horizontes. Um, então, sentamos-nos neste mês de junho, estamos num dos meses mais. Bom, estamos na fase do ano. O mês de maio já foi bastante curioso a este nível, o mês de junho também traz novidades energéticas, nomeadamente hoje. Ou pelo menos uma das mais significativas acontece hoje, e julho também trará as suas novidades. Então, hoje não resisto, vou começar por nos querer falar, já está um pouquinho, por nos querer falar do que acontece hoje no dia 9 de junho de 2025. Eu juro que não escolhi estes dias com intenção, para além daquela de me pôr a servir e a veicular o que possa acrescentar de bom ou de inspirador aí desse lado também. Mas efetivamente hoje acontece uma, vamos dizer, uma efeméride astrológica muito importante. Júpiter, ao fim de um ano, aproximadamente, muda de energia e muda precisamente hoje, dia 9 de junho. Para Portugal acontece mais ao finzinho do dia, lá a partir das 10h30, 11 horas, creio eu, nós teremos Júpiter a entrar no grau zero de Caranguejo. E isto vai dar tom e vai dar motivo para conversa neste nosso encontro. Não tinha pensado ir por aqui, mas vamos aproveitar que os céus nos trazem e sempre que temos a oportunidade de nos sentar e ocorrem coisas significativas nos céus, então nós podemos ajudar a compreender e a servir um pouco mais o espírito deste momento. Então, creio eu que vou tomar agora uns tempos, uns momentos iniciais para nos trazer um pouquinho do que é que começa a abrir a partir de hoje para a nossa experiência, ao que é que se refere, sem sabermos nunca muito bem como se manifesta, porque isso é largamente, vamos dizer, resultado daquilo que estas energias encontram no plano de baixo quando são ativadas. Então, olhamos para a astrologia com esta visão de que o que está em cima é semelhante ou é como aquilo que está em baixo, ou seja, o que se passa acima passa-se em baixo, porque somos um grande sistema e o que se passa no sistema, no macro, no sistema grande, no cosmos, nos céus, reverbera com o micro, o pequeno sistema dentro de cada um de nós. Um, Pensamos nomeadamente que, bom, que em nós está um pouquinho de tudo aquilo que existe à nossa volta, ou seja, que dentro de nós está contida a mesma energia, a mesma essência, e que na sua microescala é ativada à medida que na grande escala também é ativada. Então é a partir deste princípio que a astrologia também, que vemos a ação e a influência da astrologia. Um, então, quando olhamos a vida através da lente astrológica, podemos compreender os movimentos no macrocosmos e fazer a ponte com o movimento no microcosmos. Ou seja, dentro de nós algo se ativa também quando nos céus algo se ativa e o dia de hoje é um marco nesta ativação. Então, pensar nisto faz-nos perceber que, de certa forma, o que os céus promovem, o que os céus põem em movimento, não são acontecimentos, são frequências, são energias, são ondas, são energias, e nós somos energia, e a vida é energia, e reverbera e reflete estes movimentos. Então, quem é Júpiter? Hoje parece que vamos falar um pouquinho dele. Então, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar,
É um planeta associado, na astrologia, associamos Júpiter a dois signos, a duas qualidades de energia, nomeadamente a Sagitário e a Peixes, ou seja, Júpiter, pela regência tradicional, rege Sagitário e rege Peixes. É considerado pela astrologia tradicional, é designado pela astrologia tradicional como o grande benéfico, aquele que, de certa forma, é portador das bênçãos, das oportunidades, aquele que põe energia boa em movimento, que é, vamos dizer, quando a astrologia tradicional o denomina de benéfico, o que de certa forma está implícito é que ele é benéfico à vida, é favorável à vida, ou seja, a energia que Júpiter, traz à experiência é uma energia de suporte e de apoio e de benesse para com a criação, para com a vida. Então, quando pensamos em Júpiter, e pensamos nele como este benéfico, às vezes tendemos a ficar, vamos dizer, reféns da ideia de que tudo o que Júpiter traz são bênçãos e são, e é mais, e é para melhor, e a um certo nível é. Mas isto não é traduzido na nossa vida e nos acontecimentos que experienciamos, não é sempre traduzido como um bom acontecimento. Ou seja, aos nossos olhos, nós podemos não entender aquilo que nos chega como bom. Ainda assim, aquilo que nos chega por via desta energia chega para promover o crescimento, porque precisamente Júpiter bebe deste significado de ser grande e de ser expansivo e trazer aumento e trazer crescimento e trazer boa nova e trazer expansão e movimento de crescimento. Um crescimento que nos faz refletir, e também falámos isto na sessão passada, que nos faz refletir na dinâmica entre a casa 3 e a casa 9. Falámos delas no nosso encontro passado, falámos das casas de uma forma genérica, no nosso encontro passado, do mês do dia de Vesak, foi um dia também grande para nos sentarmos e conversarmos. E quando pensamos nesta dinâmica entre a casa 3 e a casa 9, recordando aquilo que falámos, pensamos na dinâmica que nos leva das pequenas aprendizagens, daquilo que nos é próximo, que é o ambiente de casa 3, ok? Casa 3 está associada às pequenas aprendizagens, ao nosso meio mais próximo com o qual comunicamos e interagimos. Então, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, o nosso ambiente de escolinha, a primeira abordagem às aprendizagens que nós habitualmente temos na nossa sociedade é o ingressarmos então na escola primária e termos aquela primeira, vamos dizer, as primeiras bases de conhecimento e de aprendizagem que nos chegam, ok? Que não vêm só pela via da escola, ok? Mas podemos associá-las a esta casa 3. E quando pensamos na casa oposta, a casa 9, e parênteses, porque é que eu estou a falar da casa 9? Porque é a área de expressão, ou seja, é a área de vida onde vamos expressar o que é simbolizado por este signo regido por Júpiter, que eu estava a falar, um deles, não é? Sagitário. Então a casa 9 apela-nos para que nós vamos em busca, possamos sair em busca de mais conhecimento, de mais visão, de mais horizonte, de mais entendimento, de mais sabedoria, de mais conhecimento, ok? De alargar a nossa capacidade de compreensão, de buscar uma verdade, de buscar sentido e direção, de buscar crescimento, ok? De não ficar só pela nossa pela flor da rama, não é? Vamos não ficar só à superfície das coisas, de poder aprofundar e saber mais. E nisto, nós, quando falamos da Casa 9, falamos que ela tem que ver com os estudos superiores, as viagens, aquilo que nos alarga horizontes e que nos alarga horizontes através do que aprendemos e do que experienciamos. Então, quando pensamos nesta dinâmica, o que Júpiter acresce à nossa vida, o que Júpiter traz para a nossa vida, é uma necessidade de nós crescermos
E uma expressão que eu uso muito frequentemente e que quem me acompanha mais regularmente já sabe o que eu quero dizer com ela, esta verticalidade, que é o processo de nós nos tornarmos, nós crescermos para cima, não é? Crescermos verticalmente, crescermos e nos verticalizarmos, nos tornarmos unos, tornarmos íntegros, tornarmos, buscarmos um sentido vertical para o nosso crescimento, ok? E associando novamente às casas, pensamos que também falamos que a casa que faz fronteira com esta casa 9, que é a casa 10, o ponto que normalmente chamamos de meio do céu, é precisamente o meio, o ponto mais alto, mais elevado do nosso mapa. E está, ou seja, é a linha que separa ou que une, bom, tudo tem dois lados, que separa por um lado e que une por o outro, a casa 9 à casa 10, ou seja, é o ponto associado ao alinhar, vamos dizer assim, com a luz, com a consciência, com o crescimento, com a maturidade, com a adultez, que está tudo associado a este ponto do zodíaco que eu estou a chamar de meio do céu, MC, que se chama meio do céu. Então, a casa 9, que é do conhecimento, é que faz a fronteira com a casa 10, que é da maturidade. Então, vamos dizer que Júpiter é o planeta que nos traz a necessidade de nós nos verticalizarmos rumo a este crescimento que nos traz maturidade, que nos traz integridade, que nos traz sintonização com o propósito maior da nossa jornada, que é o propósito de nos tornarmos mais do que aquilo que nos conhecemos, de nos tornarmos maiores do que aquilo que sabemos de nós próprios até agora, pela busca da consciência, pela busca da sabedoria e pela busca do entendimento do que é que estamos aqui a fazer com a nossa jornada, com a nossa vida. Então, isto para aconchegar quem chegou há relativamente menos tempo à sessão em direto, estamos a falar nomeadamente de Júpiter, porque hoje ele muda de signo. Então, estávamos a dizer que ele é o maior planeta do sistema solar, tem uma órbita em torno do Sol, ou seja, os seus ciclos completam um ciclo em torno do Sol em 12 anos, ok? Não é um dos planetas mais lentos, mas também não é um dos mais rápidos, ou seja, já está. Júpiter e Saturno são considerados planetas sociais. Nós designamos muitas das vezes como planetas sociais, porque são dois dos intermédios, vamos dizer, entre os planetas mais rápidos e que estão mais próximos de nós, da Terra, e que nós chamamos planetas pessoais, porque nos impactam mais pessoalmente, nos modelam mais, de uma forma mais pessoal, e os planetas sociais estão aqui no meio e eles estão associados a regras, a leis, a ordem, a compromissos, então de certa forma eles regulam a vida no coletivo. Saturno e Júpiter são reguladores dos temas da sociedade, da vida em sociedade, em coletivo, da maneira como nos organizamos, da maneira como seguimos determinados princípios éticos, determinados valores, as regras, o cumprir das regras na vida do coletivo, de forma a que isto não seja uma anarquia e que não haja, que não seja uma rebaldaria. Então é Saturno e Júpiter que tutelam esta parte e nós, astrólogos, designamos como planetas sociais, e depois temos três planetas a seguir, não é? Que são mais lentos e têm ciclos mais lentos. Não disse que o ciclo de Saturno é um ciclo de 28 anos, 28, 29, aproximadamente. O de Júpiter é um ciclo de 12, e a partir daqui temos ciclos muito maiores, não é? Urano, que tem ciclos de 84, Neptuno, que tem ciclos de 164 ou 100 à volta disso. Faço sempre um pouquinho de confusão com estes preciosismos numéricos. E Plutão, que tem, bom, já disse Neptuno, e Plutão, que tem um ciclo aproximado de 250 anos, ou seja, o ciclo dele ronda os 248 e qualquer coisa, nós arredondamos e dizemos 250, ok? São ciclos muito longos e, de certa forma, modelam muito mais do que as vidinhas pequenas da nossa existência, não é? Modelam
eras na nossa história, mudaram tempos, 84 anos, o tempo de Urano, 168 ou 4, o tempo de Neptuno, 250, o tempo da órbita em torno do Sol, de Plutão. Então, estes planetas que chamamos lentos são planetas que modelam eras, tempos, vão dando, vamos dizer, as cores às próprias ondas civilizacionais, porque estão um par de anos enorme no mesmo signo, não caracterizando particularmente duas ou três pessoas, caracterizam uma, uma geração completa, ou duas ou três, não é? Plutão está, sei lá, 14, 15, 16, 17, 18, 18, ele teve desde 2008 em Capricórnio e aproximadamente, e saiu agora em 2024, ok? Estamos a falar de 16 anos, não é? 15, 16, 17 anos, 16 anos aproximadamente. E não é sempre rigoroso, ok? Ele não está ao mesmo tempo em todos os signos, não é tão pragmático como Júpiter, que está lá um ano aproximadamente e não varia muito. O que quer dizer que daqui a 300, eu escrevi-vos há pouco, no imediato desta nossa sessão, com muito pouca antecedência, mas foi o possível, que nós vamos ter, a partir de hoje, não é? 398 dias de Júpiter em Caranguejo. Okay? Ele entra hoje precisamente, por isso temos que aproveitar o nosso tempo de antena para falar o que podemos falar sobre este movimento e aproveitar as energias que estão abertas para nós. Então eu dizia-vos que precisamente Júpiter e Saturno são aqui reguladores da vida em sociedade e curiosamente são eles dois que regem estas casas que eu estava a falar lá em cima no mapa. Posso pôr um mapa para nos sintonizar com a visualização do mapa, para não estarmos aqui a apontar para o horizonte e verem só a minha cara, ok? Vamos pôr isto mais crescidinho, ok? E vamos atualizar isto para agora. Okay. Giro. Ok. Então, como vocês veem, agora estamos a falar de Júpiter a 29,58 de Gêmeos. Daqui a 2 horinhas, 2 horinhas e pouco, 3 horinhas, ele está na energia de Caranguejo, muda da energia de Gêmeos para a energia de Caranguejo. E então falava que precisamente Júpiter e Saturno são os planetas que regulam, aqui neste mapa, a casa 9 está para a minha direita, não é? E a casa 10 está para a minha esquerda em relação a este eixo mais sombreado, que está em Virgem no momento, e no meu horizonte está em Virgem, noutro ponto do globo terrestre estaria noutro lugar. E é precisamente Júpiter, de quem estamos a falar hoje, e Saturno, que regem ou que regulam, vamos dizer, os processos que estão diretamente implicados nos processos de crescimento da casa 9 e de amadurecimento da casa 10, do qual este ponto que eu chamei meio do céu, que é o meio do céu, é o ponto comum e que eu estava a trazer como a via da verticalização, ou seja, o ponto do mapa que nos fala de nos verticalizarmos e de integrarmos, vamos dizer assim, a nossa experiência de forma a crescermos e a darmos saltos de consciência e a evoluirmos. É um ponto que podemos dizer também de evolução. Apesar de existir outro ponto no zodíaco a que atribuímos o sentido de evolução, e é o nó do norte, ok? Que é o ponto por onde estamos todos a evoluir. Nos nossos mapas natais, no nosso próprio mapa de nascimento, o meio do céu representa o nosso ponto de evolução, por onde nós estamos a crescer e a evoluir, ok? Então, estamos a falar de um planeta que muda de energia hoje, durante o final do dia de hoje, que está diretamente associado aos nossos processos de crescimento e de evolução e de verticalização e de expansão e de crescimento e que nos vai trazer pelos próximos 398 dias uma cor diferente para crescermos.
ok? Cor essa que é o signo de Caranguejo. Quando eu digo cor, refiro-me à energia, ok? Mudamos de uma energia de ar, associada à mente, associada à, vamos dizer à mente por agora, e passamos para uma energia de água associada ao sentir, associada à dimensão do que é subjetivo, do que é percebido pelos nossos hum, órgãos de intuição, de sensibilidade, de percepção, ok? E tem uma nuance, porque eu vos estava a dizer que Júpiter está associado à energia de Sagitário, é o regente do signo de Sagitário e também do signo de Peixes, ok? Mas ainda estávamos nesta vertente de Sagitário. O facto de ele estar em Gêmeos até hoje, até o dia 9 de junho, e está lá desde o ano passado, desde o verão do ano passado, então faz-nos perceber que Júpiter, o planeta da expansão e do crescimento, e da oportunidade, e da fé, e da alegria, e daquilo que nos anima, motiva, acrescenta, expande, entusiasma, etc., tem estado num campo desconfortável para a sua energia, porque a energia de Gêmeos está mais associada às dinâmicas de Mercúrio, ok? Está mais associada às dinâmicas, não busca, Gêmeos é um signo que nos traz a experiência da multiplicidade, das aprendizagens, do que é superficial, do que é próximo, ok? Mas do que é também volátil, mutável, também Sagitário é mutável, mas é diferente, já vou lá explicar, do que é de certa forma adaptável, que não tem aquele caráter, vamos dizer, de compromisso e de seriedade que podemos atribuir um pouquinho já à energia de Sagitário. Então, em Gêmeos, nós estamos a conhecer a multiplicidade, estamos a conhecer a diversidade, não é de expressão, é a diversidade de expressões da vida, estamos a perceber todas as nuances, todas as tonalidades, todas as cores, o tanto que há de vida à nossa volta, então é natural que haja, eu vou usar dizer, um deslumbramento pela variedade, pela multiplicidade de experiências e uma dificuldade de sintonizar ou aprofundar numa direção. Como Júpiter busca esta sintonização, este aprofundar, este afunilar de uma direção, seja incluindo a diversidade, mas sabendo para onde caminhamos, o que queremos, qual é a verdade que nos habita, qual é a verdade que nos habita e que nós buscamos honrar, que valores são estes, que visão é esta, que ordem é esta que nós buscamos para a nossa vida. Em Gêmeos ainda não há essa ordem, em Gêmeos há a descoberta de que, uau, a vida é tão cheia de atividade, cores, movimento, é por isso que tudo acelera um pouquinho, não é? Em termos de atividade, quando há ativações do signo de Gêmeos e o Sol tem estado em Gêmeos. Então, nós estamos nesta fase a preparar-nos para esta grande mudança que nos vai acompanhar, não é uma mudança de 2 ou 3 dias, vai nos acompanhar então, como vos disse, 398 dias de trânsito de Júpiter por Caranguejo. E o que acontece quando Júpiter entra em Caranguejo? Ele entra numa energia da qual ele recupera, vamos dizer assim, força, energia e entusiasmo, porque Júpiter tem uma afinidade, diz-se que está exaltado em Caranguejo. O grau de exaltação de Júpiter em Caranguejo é o grau 15. Mas assim que ele mudar de Gêmeos para Caranguejo, durante as próximas horas, o que vai acontecer, ok, isto não é desliga o interruptor e liga o outro, ok? São ciclos dentro de ciclos que se vão preparando, interligando e transitando de uma energia para a outra, mas vamos poder começar a sentir estas mudanças, ok? Está-me a vir as interferências geminianas,
a propósito daquilo que foi experienciado ontem a nível do futebol em Portugal, ok? Tivemos um jogo da nossa seleção, e que eu desconhecia completamente, mas à hora de jantar conversávamos e falaram precisamente no jogo da seleção, que não estávamos a assistir, não estávamos a ver, e eu disse, joga com a Espanha, e eu pensei naquele instante, porque é um defeito de quem estuda, é uma deformação de quem estuda astrologia, e que a nossa mente está sempre a fazer a ponte, vamos dizer, subjetiva e energética em relação àquilo que está a acontecer. E então foi fácil para mim pensar que para Portugal, a seleção portuguesa, não é? Para Portugal, que é um país supostamente atribuído ao signo de Peixes como signo solar e ao signo de Caranguejo como signo ascendente, pensando que Júpiter hoje ingressaria em Caranguejo, ok? E percebendo que Júpiter é o regente de Portugal solar pelo signo do Sol e pelo signo do ascendente, foi fácil para mim pensar, então temos uma boa possibilidade de ganhar este jogo. E comentei, e claro que me disseram que não, disparate, com Espanha não há, não deve ser. Mas efetivamente nós assistimos a esse resultado. Então, isto não para dizer a astrologia não se usa para prever resultados de futebol, ou não há necessidade de tal, ou é uma heresia usar tão nobre conhecimento para uma coisa desta natureza, mas automaticamente a mente faz a ponte e pensa, ok, isto para Portugal é capaz de não ser mauzito de todo, não é? Então, só para perceberem um pouquinho como é que a astrologia também funciona. Então, se Júpiter, que é o planeta da expansão, da boa sorte, da oportunidade, do crescimento, do novo sentido, uma nova direção, da fé, da motivação, daquilo que nos mantém entusiasmados, ligados à capacidade de continuar a perseguir os nossos objetivos, os nossos ideais, a nossa verdade, aquilo que intuímos como a verdade para nós, porque existem muitas, não é? E se Júpiter recupera a dignidade hoje, então, de certa forma, apesar disto trazer desafios, como eu também vos escrevi, de certa forma isto traz uma boa ativação para as energias de caranguejo e de peixe, porque Júpiter, que andou desconfortável desde o ano passado, começa a ganhar força, começa a chegar a um signo que é ainda melhor do que estar em casa, ainda mais benéfico, ok? É sempre benéfico estar em domicílio ou estar exaltado, mas efetivamente Júpiter cai na sua praia, chega à casa ao fim de um ano, mais de um ano, mas pronto, ao fim de um ano de estar efetivamente desconfortável. Porque é que eu digo mais de um ano? Porque Júpiter não estava em Caranguejo há 12 anos, ok? Porque os ciclos dele são de 12 anos. Então, há 12 anos que não tínhamos Júpiter em Caranguejo, aproximadamente. Okay? Isto não é ao rigor do dia, aproximadamente. E há um ano que ele estava em Gêmeos, e no ano anterior esteve em Touro, e no ano anterior em Carneiro, e no ano anterior esteve domiciliado em Peixe. Então, podemos dizer que ele esteve há 3 anos, ok? Que ele não estava tão confortável como vai estar agora. Ok? E em harmonia, vamos dizer assim, com a energia que o recebe. Algumas reflexões, e aproveito, eu sei que isto pode-vos parecer astrologia avançada, mas a gente aprende também assim, a escutar, a ouvir. Temos a Lua em Sagitário, Júpiter quer ser comunicado hoje, então precisamos de veicular a mensagem, aproveitamos para ensinar ou apontar aquilo que podemos apontar do que percebemos destas energias e destes céus, como forma de inspirar a nossa reflexão e de nos trazer insights e perspectivas para o nosso próximo ano. Nós ainda vamos fazer uma sessão mais dedicada e mais preparada para falar de Júpiter em Caranguejo, mas hoje, com o intuito de vos fazer de vos passar algum conhecimento, não poderia não falar deste assunto. Só trazer uma percepção.
Então, quando o Júpiter chega a Caranguejo, ele entra no domínio da Lua, ok? Que é o planeta que rege os temas de Caranguejo. E ao entrar no domínio da Lua, de certa forma, o que vai crescer, o que vai expandir. Bom, nota para quem estuda astrologia, vamos querer identificar no nosso mapa onde é que temos a casa de Caranguejo, onde é que Caranguejo está para nós no nosso mapa, porque é aí que Júpiter vai entrar e vai permanecer durante um ano a trazer o processo de crescimento para essa dimensão, ok? E têm a aula anterior para se relembrarem do que é o significado de cada uma das casas, porque afloramos, passamos por todas elas, pelas 12 casas, no nosso terceiro encontro do Caminho com a Astrologia. Então, estamos no nosso quarto encontro e estou-vos a dar uma pista. Podem ir ao vosso mapa astrológico, ok? Também ainda não vos disse. Se não souberem como calcular, têm uma plataforma online, um site online, muito fácil de elaborar, não é? De operar para construírem os vossos mapas e é bastante fidedigno, chama-se astro.com e os dados que lá aparecem, os dados astrológicos, como o grau do ascendente, o posicionamento dos planetas, o sistema de casas, etc., têm uma boa base astrológica, ou seja, às vezes abrem os mapas noutros sites e vão ver divergências no vosso ascendente. O cálculo do astro.com é bastante bom e é bastante fidedigno, então podem ir ao astro.com, introduzir os vossos dados de nascimento, a vossa hora de nascimento e ficam com o vosso mapa de nascimento calculado. Há outras plataformas também boas, mas esta, pelo menos para Portugal, funciona muito bem, creio que não só para Portugal, mas normalmente falamos dela porque é bastante acessível e fácil, e é gratuita e podem fazer uma carrada de mapas e de coisas dependendo do vosso grau de conhecimento astrológico, então convido-vos a fazerem esse movimento se não tiverem o vosso mapa astrológico. Outra via é também pedirem uma consulta e fazerem uma consulta astrológica, poderem ter o vosso mapa trabalhado por mim ou por outro astrólogo, não importa, importa que tenham o vosso mapa convosco. Então é importante ir olhar para a área do nosso mapa que contém caranguejos, para perceber onde é que este ciclo de expansão e de crescimento vai estar a atuar pelos próximos 398 dias. O lugar onde ele estiver, ok? Nós temos aqui as casas bem numeradas, vocês vão encontrar esta designação também no vosso mapa. Então, neste caso, vamos olhar para o mapa que temos à frente. Júpiter na 7, ok? Em Gêmeos, prestes a entrar em Caranguejo, o que já seria começar a passar para a casa 8, mas isto basta atualizar aqui para mudar, querem ver? Porque o céu continua em movimento, não é? Então, atualizamos, ok? Ainda estamos com 2 graus de ascendente, por isso ele ainda está, não, já está mais aqui na casa 7, sim. A casa 8 já está a 4 graus de Caranguejo, tá? Então, efetivamente é o Júpiter na 7 oficialmente. Ah, ainda não tem caranguejo, mas irá estar, não é? Então imaginem que estávamos a olhar para o nosso mapa e tínhamos caranguejo na casa 7 do nosso mapa. Então é na área das relações, é na área dos relacionamentos a dois, é na área das parcerias, é na área do público, onde Júpiter vai estar a operar os processos de crescimento e de expansão e de oportunidade de nós crescermos, porque não se trata de nós vermos onde é que estão a acontecer as coisas boas para nós. Trata-se de perceber o que Júpiter está a trazer como processo de crescimento, de elevação e de tomada de consciência, porque é isso que Júpiter quer expandir, expandir o que é a nossa visão e a nossa compreensão sobre a própria vida. Então, naturalmente, nem tudo, e há bocadinho dizia-vos isto também, pois não concluí, nem tudo o que Júpiter traz à nossa experiência é reconhecido como nós por uma coisa boa, ok? Às vezes pode, mas tem sempre o cunho ah, de algo que nos transporta para mais, para melhor, para cima, para o crescimento, para a evolução.
Isto faz-me sempre lembrar aquela história do filho do senhor camponês lá da aldeia, que foi à feira e que tirou uma rifa e que lhe saiu um cavalo, e que ao ter recebido o cavalo, recebeu de toda a aldeia o comentário de que, ai, que sorte, que bênção, és um sortudo, olha lá, tiraste uma rifa, saiu-te o cavalo. Mas depois, passados uns dias, ele foi a andar no cavalo e partiu o braço. Não é? E depois já toda a população comentava: olha que azar, se não tivesse saído a rifa, não tinhas o cavalo, e não tinhas caído do cavalo, e não tinhas partido o braço ou a perna, whatever. E passado uns tempos, quando vieram buscar os jovens todos da terra para irem para a guerra, o jovem que tinha recebido o cavalo e que tinha partido o braço não pôde ir para a guerra, não é? E então já foi uma sorte o não poder ter ido para a guerra porque estava lesionado e tinha o braço partido. Então, de certa maneira, a história é mais complexa, tem mais entretém do que isto, mas só para vos trazer a noção de que na pequena mente, gêmeos, na pequena visão, gêmeos, no olhar de curta distância, gêmeos, aquilo que às vezes nos parece uma maldição pode ser uma bênção disfarçada de maldição. Nós não estamos, ou dificilmente estamos, a ver a imagem maior. A imagem maior está associada a Júpiter e está associada a Sagitário e a Peixes. Quando pensamos em Gêmeos, pensamos em vistas curtas, pensamos em visão de pouco alcance, no que é próximo, no que é ligeirinho, no que é imediato. Okay? Quando pensamos em Sagitário, nomeadamente Sagitário e Júpiter como regente Sagitário, pensamos no que é longínquo, no que é distante, no que tem um horizonte mais alargado. Pensamos naquilo que nos traz uma visão mais abrangente. E quando pensamos em Peixes, pensamos no Júpiter que nos traz uma visão de totalidade e de unidade. Então, nós quando estamos a ver a vida pela, pela, vamos dizer, pela lente de Mercúrio, que é o planeta mais associado à mente e que está associado a Gêmeos. Quando estamos a viver a vida pela lente de Mercúrio, nós estamos a observar o imediato e o que é próximo e o que está mais próximo de mim. Então, quando eu foco no que está aqui ao pé de mim, faz-me lembrar, eu tenho miopia, não é? Faz-me lembrar a questão da miopia, que vê exageradamente bem ao perto e é míope ao longe. Então, de certa forma, Mercúrio é esta dimensão, é esta energia que nos leva a querer perceber, mas é só à flor da rama, é só no que está próximo, é só no que está mais imediato, é focar muito o que está próximo, e com isto nós perdemos capacidade de visão de longo alcance. O que está a acontecer por nós agora tem que ver com a mudança, vamos dizer assim, desta lente que sai de Gêmeos para Caranguejo e nos traz os processos, e ainda não trouxe esta dimensão, nos traz os processos para dentro de nós, ou seja, para o mundo emocional, para o mundo interior, para as fundações emocionais, para a energia sensível, empática, subjetiva do mundo e da vida que nos corre dentro, tantas das vezes sem que nós tenhamos a consciência disso. E o que acontece? O que é caranguejo para nós? Para ficarmos com alguma informação coesa, e não é fácil, porque Júpiter está no fim de Gêmeos e tem a urgência de ensinar tudo e de querer mostrar tudo, então perde-se depois nos detalhes, não é? Ainda não estamos com Júpiter em caranguejo, ainda estamos aqui. Num grau crítico da energia de ar de Gêmeos, que quer enfiar muito em pouco espaço, que quer meter muita coisa dentro de um saco demasiado pequeno. Então, perdoem-me, não é nada de pessoal se isto hoje for assim uma amálgama de informação, é próprio das energias que temos nos céus, é próprio do que está a ser ativado para nós. Recuperando de gêmeos para caranguejo, recuperando caranguejo. Então,
Caranguejo é este mundo das águas inconscientes, é este mundo da criação. ahm, Quando eu digo da criação, estamos a falar daquilo que está nas bases de toda a criação, de tudo aquilo que é gerado e criado, de tudo aquilo que é a água é o elemento fundamental à vida. Nós ainda hoje andamos à procura de água no espaço para percebermos a possibilidade dos planetas terem vida, tal qual a conhecemos no planeta Terra, porque a vida surgiu a partir da água, ok? Porque a vida foi gerada a partir da água e porque nós somos. Na grande maioria, o nosso corpo físico é água, ok? Não sei se 60, 70, se 80% água, estes números são variáveis e eu quando estudei dizia 60%, agora diz-se 80% e who knows, ok? O que é verdade hoje, amanhã não é. Por isso eu também falava de Júpiter como um símbolo da verdade, mas que existem muitas verdades. Em última análise, existem tantas verdades quantas cabeças existem no mundo, porque cada um tem uma visão única e uma percepção única e um entendimento único daquilo que é a vida e daquilo que é a verdade. Ok? Então, precisamos de ser amorosos ao ponto de perceber que cada cabeça a sua sentença e não há como existir uma una verdade. Há como nós percebermos que tudo aquilo que nós podemos objetivar como verdade ou que podemos um, buscar como verdade, faz parte de uma verdade maior que nós não temos como conceber na sua totalidade, porque vivemos numa experiência polarizada, partida, dual, ok? Tridimensional, que nos leva a não conseguir ter uma percepção e uma visão holística da vida, integral da vida. E Júpiter representa essa busca pela integralidade, pelo que é inteiro, pelo que é integral, integral de inteiro, ok? Então, voltando ali, por falar em águas, precisamos de águas. Voltando ali a Caranguejo. Quem é caranguejo para nós, na linguagem astrológica? É o primeiro signo de água, é um signo cardial, isto vai-nos dar umas informações para vos passar também acerca do processo que estamos a ter em mãos também a partir daqui. Mas é o signo que nos fala, então, há bocadinho dizia, ligado à Lua, regido pela Lua, é o signo que nos fala, e a Lua é o planeta que nos fala, da infância, de ser pequeno, fala-nos da mãe e de nós sermos o filho pequeno aos cuidados da mãe, fala-nos da memória, fala-nos do passado, fala-nos de tudo aquilo que nos chega como da necessidade de nos sentirmos seguros emocionalmente, fala-nos do processo de nós sermos dependentes de uma mãe, gerados por uma mãe, trazidos ao mundo por uma mãe e ligados a ela durante grande parte do nosso percurso enquanto seres em gestação, ligados a ela por um cordão umbilical, que ao chegarmos a este plano, a esta vida, é cortado e a partir daí nós temos um caminho separado da mãe. Tanto quanto possível, não é? Que as primeiras etapas da nossa criação, da nossa existência, ainda dependemos da mãe ou de alguém que cumpra a função da mãe e que nutra, alimenta, agasalha, colha, ame, proteja. Tudo isto são temas de caranguejo. Esta nova vida. Então, quando Júpiter entra em Caranguejo, ponto número um, todos estes temas vão expandir, ok? Tudo o que é as necessidades de proteção, a necessidade de defesa daquilo que é nosso, este sentimento de patriotismo que vai escalar imenso durante o próximo ano. Começamos, de certa maneira, a expandir tudo o que são temas de caranguejo, emocionais, sensíveis, a nossa inconsciência, claro que sim, mas mais do que isso, como caranguejo representa o signo da infância, nós temos aqui dois cenários.
Não representa só o signo da infância, claro, mas aqui para a ideia que eu quero passar, temos aqui dois cenários. O ingresso de Júpiter em Caranguejo vai expandir esta energia, vai trazer um aumento, um acréscimo à energia de Caranguejo, ainda para mais porque ele se sente bem nas águas. Então vai expandir aquilo que nós sentimos, para o bem ou para o mal, vamos ser estimulados e vai ser amplificada a frequência das nossas ondas de sentir. Como caranguejo, ainda não consegui chegar onde queria, como caranguejo está associado à infância e está associado a uma certa imaturidade, Júpiter em caranguejo, apesar de estar confortável, pode tender a expandir especialmente ao nível do coletivo. A Lua rege as massas, ok? A Lua está associada ao inconsciente coletivo, rege as massas inconscientes. Então, ao entrar em Caranguejo, podemos ter uma expansão e um acréscimo e um aumento desta inconsciência de massa, ok? E ao termos este movimento vamos dizer, de expansão destas ondas inconscientes, vamos precisar de integrar uma coisa a que chamamos Saturno. E não por acaso, nós olhamos para o mapa do ingresso de Júpiter em Caranguejo, que ainda não é. Vou andar só uma nadinha para a frente, vocês vão ver. Vou pôr a hora a que Júpiter entra em Caranguejo. Querem ver? Ok, aqui ainda há 29:59. Aqui também. Ok. Não será exatamente só esta hora, poderá ser uns minutos antes, mas eu não vou para o preciosismo. Às 10:33 da noite, para Portugal, onde eu estou, no país onde estou, Júpiter já vai estar a 00 de Caranguejo. Pronto. Isto só para nós estar a falar de Júpiter em Caranguejo e estar a olhar para um Júpiter em Gêmeos. Então, o que eu vos queria trazer? Efetivamente, assim que Júpiter puser o pé em Caranguejo, o que é que começa a acontecer? Falava-vos que é a água cardial e temos 4 signos, aproveitamos para aprender mais um bocadinho, temos 4 signos de energia cardial, são eles Carneiro, Caranguejo, Capricórnio, e saltei e Balança, ok? Carneiro, Balança, Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio, ok? Que estão nomeadamente aqui. Carneiro, cardeal de fogo, Caranguejo, cardeal de água, Balança, cardeal de ar e Capricórnio, cardeal de terra. O que é que acontece? Assim que temos uma ativação de Júpiter no signo de Caranguejo, cardeal água, ele vai fazer um ângulo de 90 graus, porque isto é uma cruz, ok? Vai fazer um ângulo de 90 graus para Carneiro, para Balança e para Capricórnio, ok? Em Balança não temos lá planetas no momento. Em Capricórnio não temos lá planetas no momento. Em Caranguejo temos lá Mercúrio no momento, ou seja, Júpiter está conjunto a Mercúrio. Já vou lá também convosco. E em Carneiro temos acabado de entrar no dia 25 do mês de maio, Saturno, e no dia 30 ou 31 do mês de março, Neptuno, que ainda estão no primeiro, segundo grau de Carneiro, o que quer dizer que nós temos uma tensão entre o planeta da expansão e do crescimento e o planeta dos limites, Saturno, e o planeta do sonho e do ideal, Neptuno. O que é que eu quero dizer com isto? Se falava de que Júpiter vem expandir o que representa Caranguejo, Saturno é o planeta que rege Capricórnio e não por acaso nós temos uma quadratura entre Júpiter e Saturno que nos diz crescimento, sim, um salto de oportunidade, um portal de expansão, mas que não será fortuita, positiva, que não elevará acima daquilo que está agora, se não integrar corretos limites, Saturno em Carneiro, e vamos dizer a visão transcendente necessária para que nós possamos ver a vida como algo com uma perspectiva maior.
ok? Então, o que eu quero dizer com tudo isto? Júpiter sai de Gêmeos, vem de um sítio desconfortável, fez conjunção, Mercúrio fez conjunção com Júpiter no último grau de Gêmeos, como quem diz, é preciso que nós elevemos e que integremos a visão de curto alcance com a visão de longo alcance. Estamos a começar um novo ciclo que nos traz oportunidade de nós levarmos esta energia integrada para um lugar diferente, para uma perspectiva diferente. Isto pode trazer um senso de conexão e ligação e bênção com a nossa vida interior, subjetiva, com a vida da alma, com a vida do sentir, com a vida, com o preenchimento que nos vem da ligação. Júpiter quer religar, da ligação com a dimensão subjetiva da vida, com a dimensão empática, com a alma, com a intuição, com o sentir, mas não funciona se não estivermos a integrar Saturno e Neptuno. E Saturno e Neptuno representam os corretos limites, a correta autoridade, a correta responsabilidade. E responsabilidade de quem? É nossa, é carneiro. Somos nós como autoridade máxima, somos nós como hum, seres com coragem para honrar e respeitar a vida, honrar e respeitar a visão maior, honrar e respeitar os princípios fundamentais da vida e poder dar origem a qualquer coisa mais. Porque ao nível das massas, Júpiter em Caranguejo pode trazer uma expansão muito grande da dimensão infantilizada do coletivo, ok? Mas e isto não é garantia, não é? Nós vimos de um período de tempo onde Saturno fez, ok, há muito tempo, Saturno não, desculpem, Plutão fez há muito tempo, desde 2008 até novembro de 2024, um longo trânsito que nos andou a trabalhar para que nós crescêssemos à força, para que nós maturássemos, para que nós amadurecêssemos. E Saturno esteve nesta implicação também, e Saturno também fez o seu trânsito durante os anos de Plutão em Capricórnio. Tivemos Saturno em Capricórnio, tivemos Saturno em Aquário, tivemos Saturno em Peixes ultimamente. Então, de certa maneira, nós temos vindo a ser convidados a um grande salto de crescimento e de maturidade. E de, vamos dizer, apropriação da nossa do compromisso e das obrigações e da responsabilidade por nós próprios e pela nossa própria vida, de forma a que tínhamos dado, se tivermos feito o processo como deve ser, tínhamos dado um grande salto de crescimento e já não somos bebezões, caranguejo mal vivido é os bebezões, a reclamar com o exterior o leite que não me dão, não é? O alimento que não me dão, o cuidado que não me dão, a nutrição que não me chega. E a um certo nível suspeito que nós vamos ver saltar coletivamente e ao nível das massas temas associados a esta dinâmica. Ao mesmo tempo, seremos testados na nossa capacidade de nos reconhecermos como adultos, como é que se diz? O que eu quero dizer? Adultos que fizeram o seu processo de integração entre as suas necessidades e a sua dimensão de vida interior e a sua necessidade de emancipação e de crescimento. O que é que eu quero trazer com isto? Que nem queremos ser adultos demasiado rígidos e demasiado secos pelo tempo, que esfriaram e que perderam o contacto com a sua criança interior, nem queremos ser bebezões que se recusam a crescer e a assumir o compromisso e a responsabilidade pelas suas próprias vidas. Então, de certo modo, Júpiter, ao entrar em Caranguejo, está muito confortável, sim, vai trazer, vamos dizer, apelo de expansão e de crescimento para aqueles de nós que tiverem feito os corretos processos de
emancipação, de amadurecimento, de integração, de autocuidado, porque isto não pende para nenhum lado. O que é uma integração? O que é que eu quero dizer com a integração? É a descoberta do ponto de otimização, como eu gosto de chamar, do ponto de equilíbrio entre um par de energias opostas, ou seja, Capricórnio e Caranguejo são um par de energias opostas que se referem ao processo de irmos de criança a adultos, de irmos de imaturos a maduros, de irmos de dependentes a comprometidos e capazes de nos sustentarmos e de sustentarmos a vida por nós próprios, ok? De irmos de. Mas também, fazendo o ponto inverso, se formos demasiado rígidos, demasiado adultos, demasiado secos, demasiado estruturados, demasiado vinculados aos limites, às regras e às obrigações, vamos perder o contacto com a dimensão que em nós é sensível, empática, que sente, que se inspira, que se sintoniza e se conecta com o grande oceano da vida. Uma das vias pelas quais a Lua e Caranguejo funcionam é pela via intuitiva perceptiva. Então, quando queremos perceber dinâmicas da nossa, vamos dizer, intuição, e para recebermos comunicação intuitiva, nós precisamos estar ligados ao sentir. E se nós tivermos demasiado Capricórnio na nossa vida, se nós não tivermos feito a correta integração ainda entre os temas de Saturno e da Lua, entre os temas de Capricórnio e de Caranguejo, nós vamos polarizar-nos ou num lugar demasiado seco e frio, ou num lugar demasiado úmido e encolhido, ok? E interior, porque Caranguejo é a barriga da mãe e Capricórnio é nascer para a vida, ok? E o que nós buscamos é não esquecer de onde viemos e integrar o que aqui vimos fazer. O que nós buscamos é integrar Saturno com a Lua, ok? E de certa forma, a Lua representa a capacidade de nós nos conectarmos com a grande vida, com a grande existência, com o grande céu, com a grande existência, é uma boa palavra, e Saturno representa o compromisso de trabalho e de crescimento e de aperfeiçoamento e de o compromisso de vida experienciada na matéria que viemos fazer com a nossa existência aqui. Então, se nós pendemos para um dos pontos em excesso, nós desequilibramos o ponto de otimização. E quando falamos de integridade, quando falamos de viver de uma forma integral, nós precisamos de encontrar uma via de interlaçar, intercomunicar, interligar, religar Júpiter. É religar as duas energias. Então não vai funcionar, e é o que os céus de hoje nos dizem, não vai funcionar se nós não tivermos criado e feito os nossos próprios, criado e passado e percorrido o nosso próprio processo de amadurecimento, de forma a que sejamos agora mais autónomos e responsáveis e comprometidos e responsivos pela nossa própria existência, de forma a que possamos aproveitar as bênçãos, e bliss é a palavra que me vem, as bênçãos que nos chegam através do trânsito de Júpiter em Caranguejo. Okay? Então eu não vou alargar demais agora, eu não sei, tenho que ir olhando para o meu Saturno, porque, ok, eu não vou alargar demais agora, porque havemos de ter uma sessão especialmente dedicada para falar disto. O que é que podemos levar daqui hoje como fermento para os nossos próprios temas, para os nossos, esperando que tenha surgido algum insight e alguma reflexão e que possa vos ter acrescentado. O que é que precisamos de buscar nos nossos mapas? Eu vou interromper o compartilhamento. Precisamos de buscar, então, como eu vos dizia há bocado, o lugar
onde o nosso caranguejo está para nós no nosso mapa, para percebermos onde Júpiter está a entrar na nossa experiência, através de que área de vida. Se não soubermos o que é cada uma das casas, vamos ouvir a sessão anterior para poder perceber o sentido e o simbolismo da casa em questão, e vamos refletir, que é uma boa oportunidade, vamos refletir de que forma é que Júpiter está a abrir para nós um processo de crescimento e de expansão e de oportunidade e de compreensão nas nossas vidas associado a essa área de vida, ok? Porque hoje foi patrocinado pelo ingresso de Júpiter em Caranguejo e porque precisamos de estar atentos, temos... Porquê é que precisamos de estar atentos, meus amores? Porque os céus não fazem nada sozinhos, não é? Como eu vos dizia no início, os céus dispensam ondas, dispensam energias, abrem fluxos de energia para a nossa vida e para a nossa experiência. Então, de certa maneira, quando estamos atentos, presentes, disponíveis, prontos, especialmente se estamos atentos e se temos vontade e se estamos em casa para agir, quando recebemos os estímulos, as ondas e nos sintonizamos com elas, nós podemos efetivamente agir em consciência e aproveitar, vamos dizer, a oportunidade que os céus abrem para nós de uma forma muito mais produtiva, muito mais rentável, muito mais apta a atrair frutos à nossa vida, não os frutos do nosso desejo, mas os frutos que a nossa consciência nos pede que alcancemos. Então, o que Júpiter está a trazer para nós é efetivamente a oportunidade de crescimento e de alcançar novos horizontes e nova expansão e novas oportunidades e de nos religarmos com algo mais que à partida também não está fora de nós, é caranguejo, está interior a nós, está contido nas nossas células de água, está contido nas nossas memórias e estamos numa oportunidade de religação. Então vamos refletir, vamos olhar para os nossos mapas, vamos refletir que área é esta da nossa vida que está a receber as bênçãos de Júpiter e como é que podemos colaborar com elas, porque os planetas não fazem nada, somos nós que nas nossas vidas recebemos os inputs e vamos pondo energia em movimento e transformando energia em ações, em realizações, em concretizações, em expressão viva, material. Somos nós que fazemos nascer as energias na vida da experiência da matéria. Somos nós que personificamos e somos nós que criamos a vida que nos chega por ondas e que nos chega por estímulos e que nos chega simbolicamente por energia. Então vamos refletir, tá bem? Vamos pensar, já passamos aqui 2 minutinhos da hora, eu não quero que estas sessões sejam demasiado extensas para que todos possam ter paciência para as ouvir. Vamos refletir. Obrigada eu, querida Isabel, é uma bênção. E é uma oportunidade de nós podermos dar de nós e podermos contribuir com alguma coisa que seja. E, bom, e esperemos que dê para aprender alguma coisa também nestes encontros, mas não seja para consolidar e aprofundar o que vamos sabendo. E o que vamos, onde vamos dedicando o nosso olhar. Então, minhas queridas, meus queridos, obrigada pela oportunidade. Faço votos que possam usufruir destas palavras para o bem maior e para se expandirem e acrescentarem, e que dê frutos. Mil bênçãos, encontramos no próximo mês. Eu vou divulgando as datas. Obrigada, querida Teresa, também. É um prazer ter-vos connosco. Obrigada a todos. Encontramos então no mês de julho, provavelmente ao redor do ingresso de Urano em Gêmeos, por isso teremos mais novidades para trazer. Vamos aproveitar sempre que os céus nos trouxerem chaves que possam acrescentar os nossos estudos aqui. Obrigada, bem-ajam, mil bênçãos e até já. Um grande beijo.